Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós temos falado sobre o cristianismo como modo de vida e nós vamos dar sequência falando agora no terceiro ponto ou a terceira característica que identifica uma pessoa cristã. É o trato para com os outros. Isso quer dizer que quando uma pessoa realmente tem um encontro com Cristo, passa a haver um cuidado em pôr palavras certas que não agridem. Passa a haver uma delicadeza no trato. A pessoa que antes era áspera se torna mais sensível. O trato é caracterizado pela paciência e compreensão. Nós vemos isso na própria Bíblia. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, em outras traduções, sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo escrevendo, por exemplo, a Timóteo, deixando algumas recomendações de como ele deveria se portar, já que Timóteo tinha responsabilidades ministeriais. Ele diz assim, em 1 Timóteo 5, verso 1 e 2, não repreendas asperamente a um velho ou a um ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Observe que Paulo está ensinando Timóteo como ele deve se portar, como ele se deve se dirigir às pessoas de várias classes de idade. Por exemplo, em 1 Timóteo 4,12, também diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aqui nós entendemos que o ministro, já que essa palavra é dirigida para Timóteo, que tinha responsabilidades ministeriais, ou seja, de cuidar do rebanho de Deus, de ser um ministro da palavra, aqui a recomendação é que ele, por ter essa função, ele deve ser um exemplo nessas características que nós vimos, no tratamento, na pureza, na abordagem com as pessoas. E, com certeza, isso aqui não é somente para aqueles que decidem seguir uma vida ministerial. Isso pela seguinte razão. Em Hebreus 13, verso 7, nós vemos assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Agora faz sentido. Por que Paulo ensina isso a Timóteo? Porque Timóteo, sendo um ministro da palavra, um líder na igreja, ele se tornaria um exemplo. Ora, se Timóteo tivesse um jeito áspero, que exemplo ele seria para aquelas pessoas que ele estivesse servindo? Então aqui nós entendemos que essas recomendações são recomendações para aqueles que presidem a igreja com o propósito de se tornarem exemplos para as demais pessoas. Então podemos entender que essas características, embora na carta de Paulo a Timóteo sejam dirigidas a Timóteo para que ele pudesse ser um exemplo, esse exemplo deveria, logicamente, influenciar outras pessoas. Então, todo cristão deve ter a mesma abordagem de um ministro, ou seja, ele deve ouvir aquelas pessoas que se aproximam e mesmo que ele até discorde daquilo que ele está ouvindo, mas ele saber falar, abordar, ensinar, corrigir, isso é mandamento
do Senhor. E se espera que todo cristão tenha isso. Alguns textos mais. Por exemplo, Paulo mesmo foi um exemplo de brandura em 1 Tessalonicenses 2,7. Que diz assim: antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Brando no grego é a palavra epioi, é dócil. Uma pessoa branda é uma pessoa meiga, afável, suave. Por isso Paulo pode ensinar Timóteo, como está em 2 Timóteo 2,24, e é o último texto que nós vamos ler, que diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Então aqui já diz tudo. O cristão deve ser conhecido pela sua forma de como trata as pessoas, como trata os outros. Se nós não lutarmos para educarmos o nosso jeito de agir, significa que em nós o Espírito não está atuando, porque nós não podemos ser embrutecidos e desrespeitosos, usando de sátiras ou de ironias. Nós devemos ter palavras que sejam apropriadas em todo momento para todas as pessoas. Que Deus nos ajude a sermos cristãos de verdade nesse sentido. Deus o abençoe.